Olá, muito boa tarde. Assinala-se este sábado, 11 de fevereiro, o Dia Mundial do Doente. Daqui a pouco vamos apresentar-lhe a mensagem do Papa para esta jornada e as iniciativas que a sinalizam, contando com a presença do Padre José Manuel Pereira de Almeida. Primeiro mostramos notícias da atualidade religiosa. Erradicar o crime do tráfico de seres humanos. Um apelo do Papa Francisco na audiência pública desta semana. A Igreja Católica celebrou a sua jornada anual de oração e reflexão contra o tráfico de pessoas. Uma data que o Papa Francisco quis assinalar no Vaticano, recordando em especial as crianças e adolescentes vítimas deste crime. Incoraggio tutti coloro che in vari modi aiutano i minori schiavizzati e abusati a liberarsi da tale oppressione. Auspico che quanti hanno responsabilità di governo combattano con decisione questa piaga, dando voce ai nostri fratelli più piccoli, umiliati nella loro dignità. Occorre fare ogni sforzo per debellare questo crimine vergognoso e intollerabile. No dia da festa litúrgica de Santa Josefina Baquita, religiosa nascida no Sudão e vítima de tráfico humano, Francisco recordou muitos milhões de migrantes expulsos e explorados em todo o mundo. Io vorrei pregare con voi oggi in modo speciale per i nostri fratelli e sorelle Rohingya, questi cacciati via dal Myanmar, che vanno da una parte all'altra perché non li vogliono. È gente buona, gente pacifica. Non sono cristiani, sono buoni, sono fratelli e sorelle nostri. È da anni che soffrono. Sono stati torturati, uccisi, semplicemente per portare avanti le loro tradizioni, la loro fede muçulmana. O Papa Francisco falou ainda da próxima celebração do Dia Mundial do Doente, instituído em 1992 por São João Paulo II, pedindo sensibilidade e orações por quem sofre. Invito a pregare per intercessione della nostra Santa Madre per tutti gli ammalati, specialmente per quelli più gravi e più soli, anche per tutti coloro che se ne prendono cura. Questa giornata suscita in noi la sensibilità e il desiderio di portare il supporto materiale e spirituale ai malati che vivono tra noi. A Igreja Católica assinala este sábado o 25º Dia Mundial do Doente, cuja celebração internacional acontece no Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, em França. A presença do Papa em Fátima nos dias 12 e 13 de maio pode lançar uma nova vaga na evangelização em Portugal. É a perspectiva do Bispo de Coimbra. Um líder que atrai pessoas à Igreja Católica, mesmo aquelas que tinham desacreditado na instituição, vai estar no Santuário de Fátima nos dias 12 e 13 de maio. Um Papa peregrino que está a poucas horas em Portugal, as suficientes para fazer desta peregrinação um acontecimento nacional e eclesial. Penso que nós, ao nível da Igreja em Portugal e da comunidade humana, devemos estar muito atentos, porque o Papa Francisco tem tido uma atitude e uma palavra e uma maneira de ser e de estar que tem atraído e até tem deixado admiradas muitas pessoas que de algum modo até tinham já desacreditado na Igreja. O Papa Francisco deseja rezar em Fátima e celebrar o centenário das aparições de Nossa Senhora aos pastorinhos. Uma visita que não deixa de ter um significado e alcance para a realização da missão da Igreja Católica. Esta vinda, esta visita, pode ser potenciadora de uma nova vaga evangelizadora
E a Igreja, naturalmente, tem de situar-se nesta perspectiva. Não é um acontecimento só em si mesmo, é o seu significado e são as suas possibilidades e o seu alcance para a realização da missão da própria Igreja. O antigo reitor do Santuário Mariano considera que Fátima é um lugar único, capaz de reunir pessoas e grupos com diferentes percursos de vida que ali chegam de todas as partes do mundo. Não só dentro de Portugal, mas no mundo, de formas diferentes e, portanto, em contextos também diferentes, mas o mundo olha para Fátima e a Igreja olha para Fátima. A mensagem não é uma realidade ultrapassada, até porque vai ao centro, à raiz do Evangelho, que é a conversão, que é a fé em Deus, que é a dimensão espiritual da vida, que é a comunhão eclesial, etc. A cada crente é pedido que participe nas cerimónias do centenário das aparições de Nossa Senhora aos Pastorinhos, nos dias 12 e 13 de maio, em Fátima. Que acompanhem, não como uma atividade estéril, mas como uma atividade que produza essa inserção mais plena, mais convicta na vida da Igreja e que leva a um aprofundamento da fé, que é o fundamental da missão da própria Igreja. Nossa Senhora, concretamente, para os portugueses, é uma figura materna que une e que reúne e que, portanto, cria condições para a evangelização. Desafios colocados à Igreja Católica em Portugal por ocasião da celebração do centenário das aparições em Fátima e pela presença do Papa Francisco na Cova da Iria, onde a sua mensagem vai, por certo, ser ocasião de renovação para cada peregrino, para a Igreja Católica e para Portugal. Chegou ao fim a fase diocesana do processo de canonização da Irmã Lúcia de Jesus. Um caminho longo que resulta num conhecimento mais profundo da vidente de Fátima. O processo de canonização da Irmã Lúcia começou em 2008, apenas 3 anos após a sua morte. A fase diocesana deste inquérito chega agora ao fim, 11 anos depois, com um volume de documentos que é proporcional à idade avançada da Irmã Lúcia. De facto, estamos a chegar a um número que vai superar as 15.000 páginas. E estas páginas têm que estar todas carimbadas pelo notário, neste caso uma notária, têm que estar todas numeradas e temos que fazer 2 fotocópias, uma será o chamado transunto e outra será a cópia pública, que este sim será este duplicado que irá para Roma. O que entenda, estamos a falar de facto 15.000 páginas vezes 2, onde tem que estar tudo controlado para saber que não falha nem um número, nem uma fotocópia, nem um carimbo, porque de facto em Roma a primeira análise que irão fazer não é tanto ao conteúdo dos documentos, mas à forma como o processo está apresentado. E não pode falhar nada de acordo com aquilo que são as instruções dadas pela Sanctorum Mater. A dimensão formal de um trabalho que quer apurar a santidade da Irmã Lúcia e que obrigou a horas extra. Trabalha-se pela noite dentro, por estes dias, na Aliança de Santa Maria, onde funciona a vice-postulação da causa de canonização. Sim, com todas as copistas que foram nomeadas, com as minhas irmãs que estão a colaborar voluntariamente, sim, temos trabalhado várias noites pela noite dentro, a fim de termos a certeza que tudo se apresenta na medida da nossa possibilidade, feito de acordo com as indicações da Congregação das Causas dos Santos. Este é o Carmelo de Coimbra, onde Lúcia viveu 55 anos, até ao final da sua vida. A irmã Ana Sofia é das religiosas mais jovens da comunidade, mas ainda conviveu alguns anos com a vidente de Fátima. Ela era uma irmã carmelita como qualquer outra irmã, fazia tudo como qualquer outra. Ela ia à oração, ao recreio, às refeições, trabalhava como qualquer irmã. E o esforço dela era mesmo esse, para que fosse considerada uma carmelita entre as outras. Não queria nada de especial, não queria nada de particularidades. E, portanto, era muito humilde, de facto, o testemunho dela nesse sentido era muito importante para mim, porque era uma pessoa que podia ter tudo, em termos de humanamente falando, ou até mesmo de atenções e de tudo, e ela fazia o mais que podia para passar despercebida. A vice-postuladora da causa de canonização destaca 2 dimensões da Irmã Lúcia. Por um lado, uma grande ligação ao céu, a Nossa Senhora, à mensagem, aquilo que ela recebeu e que tem que transmitir, e isto sim vê-se o cuidado para que a mensagem seja transmitida de acordo com aquilo que ela pensa ser o desígnio de Deus
ou a interpretação da Igreja para a qual sempre remete e com a qual sempre concorda. Portanto, esta ligação, digamos, ao sobrenatural, mas depois uma ligação muito bonita e muito íntima ao concreto e ao cotidiano da vida das pessoas. O que nos leva a concluir que a Irmã Lúcia nunca esteve distante do nosso mundo, das nossas preocupações, daquilo que é o nosso cotidiano. Ela nunca esteve distante, sempre esteve próxima. E, de facto, qualquer pessoa que lhe escrevesse a relatar uma dificuldade familiar, pessoal, de trabalho, de saúde, a Irmã Lúcia respondia preocupando-se concretamente com essas coisas. Na segunda-feira encerra a fase diocesana do processo de canonização, que inicia agora a sua fase romana no Vaticano. Lúcia de Jesus, a vidente de Fátima, e o testemunho de santidade serão tema para o programa 70x7 no próximo domingo, aqui na RTP2. Em agência.eclesia.pt pode acompanhar estas e outras notícias em atualização permanente. O Papa Francisco afirmou a dignidade inalienável da vida humana na mensagem para o Dia Mundial do Doente, que se assinala este sábado. Para nos falar sobre esta jornada, está no programa Eclésia o Padre José Manuel Pereira de Almeida, Coordenador Nacional da Pastoral da Saúde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa, Padre José Manuel. Na mensagem para este Dia Mundial do Doente há de facto essa preocupação primeira do Papa de afirmar a dignidade inalienável da vida humana, de todas as pessoas. É uma mensagem muito bonita, muito sentida, e o Papa remete a mensagem toda centrada em Lourdes e no acontecimento de Lourdes, no 25º aniversário do Dia Mundial do Doente. São João Paulo II, e não por acaso, tinha escolhido o dia 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes, exatamente para este acontecimento. E o Papa sublinha como todos estamos sob o olhar de Maria. E essa é uma história de relação com Nossa Senhora, e sublinha como Bernadette, que era pobre e doente, se vê olhada como pessoa por Nossa Senhora. E isso muda a sua vida e muda o modo de se entender na história. E fala das aparições em Lourdes, não é? Sim. Da aparição da Nossa Senhora em Lourdes. Porquê a sede do Dia Mundial do Doente na mensagem e no acontecimento de Lourdes? Então, exatamente porque desde sempre que a referência aos acontecimentos de Lourdes tem a ver com os doentes e as inúmeras curas que foram verificadas. É conhecida até tradicionalmente o simbolismo e o efeito objetivo da água de Lourdes, quando associada à fé, não é? Quer dizer, sem fé até Jesus em Nazaré não conseguiu fazer milagres, portanto, se há milagres é a fé que o realiza, ou seja, é Deus que o realiza respondendo à fé. Mas sim, Lourdes é um ponto no mundo que tem a ver com o sinal de que Deus salva, e Deus salva a pessoa toda, não é só a alma, é também o corpo, e liberta totalmente também da doença. A nível internacional, este dia 11 de fevereiro é lá em Lourdes que acontece a celebração. Exatamente, por causa deste aniversário, o 25º ano. 25 anos a assinalar este Dia Mundial do Doente. O Padre Manuel estará presente nesta celebração? Se Deus quiser. São 2 dias de celebração e 1 dia de estudo, presididos pelo Cardeal Turkson, que já esteve entre nós, era até agora, e continua a ser, o presidente do Conselho da Justiça e Paz, mas assumiu desde janeiro, 1 de janeiro, salvo erro, sim, o grande dicastério, que é um super ministério, no caso da Santa Sé, que se ocupa, como na nossa Comissão Episcopal, curiosamente, da Cáritas, da Justiça e Paz, das migrações, da saúde, dos refugiados, tem todo este campo da ação social a cargo.
e neste caso agora a pensar no mundo da saúde, a pensar nas pessoas doentes com deficiência, que nesta mensagem o Papa diz que têm sempre uma missão própria na vida. Esta afirmação do Papa choca com tentativas, por exemplo, de despenalizar a prática da eutanásia que está em Portugal. Há uma sensibilidade em relação à dignidade de cada pessoa. Eu retomo aquilo que estava a dizer, se o Paulo achar, que é que o Papa refere que Santa Bernadette conta que a Virgem a fixava como se olha para uma pessoa. E neste encontro interpessoal corresponde a uma relação. Bernadette, pobre, analfabeta e doente, sente-se olhada por Maria como pessoa. Isto lembra-nos que cada doente é e permanece sempre um ser humano. E deve ser tratado como tal. Os doentes, as pessoas com deficiência, mesmo muito graves, têm a sua dignidade inalienável, era a expressão que sublinharam logo ao princípio, e a sua missão própria na vida, não se tornando nunca meros objetos, ainda que às vezes pareçam de todo passivos, nunca o são. E esta ideia que é da nossa tradição de sempre, e que a modernidade com o pensador Immanuel Kant sublinha, que as coisas têm preço, as pessoas têm dignidade. Era a versão do Padre Honorato aqui de Lisboa, grande filósofo de grande projeção e que morreu tão cedo, simplificava assim para a gente perceber: as pessoas têm preço, as coisas têm preço, as pessoas têm dignidade. É exatamente essa dignidade que na tradição bíblica radica na imagem que somos de Deus, por criação, que nos leva a cuidar de cada um sempre e nunca de outro modo, nunca pondo fim à sua aventura sobre a Terra. Também por isso, um grupo de políticos tem legitimidade para debater e para legislar sobre a eutanásia? Certamente que quem legisla tem que legislar sobre o que é a polis, tendo como horizonte o bem comum. E é essa perspectiva que eu espero que possa ser debatida com serenidade e sem animosidades de parte a parte, olhando argumentos como se fossem passos de um caminho e não armas de um combate, que este debate possa ser efetivado, e o Parlamento tem com certeza legitimado para o fazer. Em todo caso, parece que ao lermos a Constituição, creio que o artigo 24 ou 25... Não é? Exatamente. Parecia a mensagem do Papa, não é? Ao afirmar... A nossa Constituição é particularmente luminosa. Eu creio que os italianos têm um grande orgulho na sua Constituição, mas nós não devíamos ter menos. Eu creio que a nossa Constituição é um texto muito, muito interessante. Exatamente. Também neste aspecto sobre a vida humana, também diz coisas fundamentais. E esperemos que se cumpra também por aí, não é? Ou neste momento também. Este Dia Mundial do Doente, Padre José Manuel Pereira de Almeida, de que forma é que ele, sendo vivido a nível internacional em Lourdes, em cada paróquia, em cada encontro dominical, de que forma é que interessa assinalá-lo também? Como calha um sábado, facilmente nas dioceses e nas paróquias se pode ter deslocado a celebração ou para o domingo anterior ou para o domingo seguinte. Na maior parte dos casos será para o domingo seguinte. No que me diz respeito na paróquia de Santa Isabel, eu celebrei já a unção dos doentes no domingo passado, e no que diz respeito à visita à Casa dos Doentes, que é sempre mantida através dos ministros da Comunhão e dos visitadores, a Santa Unção também pode ser celebrada ao longo deste mês de fevereiro, que de alguma maneira tem a marca do Dia Mundial do Doente. E eu creio que os materiais que foram disponibilizados a tempo, a bela mensagem do Papa, o cartaz, uma oração que propomos, o Santuário de Fátima faz sempre uma celebração muito significativa também a nível nacional. Creio que são elementos que vão poder
marcar, vão poder assinalar, não deixar passar despercebido a centralidade dos mais frágeis entre nós, do ponto de vista da saúde. Porque acredito que este dia, tendo uma mensagem do Papa, tendo uma série de convites, ele pode materializar-se ou não a partir daquilo que se possa fazer ou não em cada paróquia, em cada comunidade, etc. Certamente. É muito... As sugestões, não há nenhuma fórmula, as sugestões são estas e fica confiada à criatividade pastoral de cada comunidade. Um apelo a que que todos nos possamos, a perceber do que está em causa com este debate em torno da eutanásia, e insisto neste tema porque de facto é o que está a ocorrer na nossa sociedade, pode ser uma forma também de assinalar este dia? Pode, com certeza, sobretudo porque é a atenção aos doentes que estão num tempo de maior sofrimento e, portanto, o aliviar o sofrimento, tornar essa experiência de final de vida sobre a Terra uma experiência humana e, portanto, de relação, volto ao toque inicial do Papa, que é de pessoa a pessoa, como encontro, como relação interpessoal. Creio que viver a vida como um dom, que é também a mensagem para a Quaresma, que o Papa teve a ocasião de nos dar a conhecer estes dias. Sim. É uma sensibilidade particular do modo dos cristãos viverem a vida, não só para dentro de si próprios, da comunidade cristã, mas em diálogo com todas as pessoas de boa vontade. Afirmando a sua dignidade em qualquer circunstância. Padre Zé Manel, agradeço ter estado aqui no programa. Muito obrigado, Will. A apresentar esta jornada do Dia Mundial do Doente que se assinala este sábado. Mais logo, acompanhe a emissão do programa Eclésia na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Votos, boa tarde e até amanhã, se os quiser.